Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez em Deuteronômio capítulo 5 e vamos ler apenas do verso 12 ao verso 15, onde temos o registro, não é? Do do quarto mandamento. Deuteronômio 5, versículo 12 ao 15. Vamos relembrar então o texto do quarto mandamento. Diz bem assim a palavra do Senhor: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Até aqui, meus irmãos. Queridos irmãos, eu estou dando continuidade então às nossas pregações catequéticas. Aprendemos nos últimos domingos sobre os 3 primeiros mandamentos, inclusive tivemos 2 pregações no 3º mandamento sobre o nome de Deus, e agora vamos, concluir a primeira tábua da lei com o 4º mandamento. E mais uma vez, eu não vou estender para outro domingo, na verdade, as pregações nesse mandamento, mas eu vou aproveitar, na verdade, e dividir o tema ou o sermão em 2 partes, e eu vou estar pregando inicialmente no próprio texto, usando o próprio texto do 4º mandamento para explicar algumas coisas, e à noite eu vou concluir falando justamente sobre do que se trata o 4º mandamento. A ideia realmente é que venhamos compreender as implicações do 4º mandamento, qual a sua aplicação para nós hoje, e então compreender exatamente do que o Senhor está falando nesse mandamento tão importante para a igreja também. É importante, então, verificarmos aquilo que o Senhor nos ensina e como isso é caro para todas as gerações da Igreja do Senhor, desde o passado até aqui. Hoje, então, vamos, pela graça de Deus, refletir sobre o 4º mandamento. E esse, irmãos, é um daqueles mandamentos, bem desprezados em nossos dias. Sabemos, de forma geral, que o mundo despreza a lei de Deus. Então é muito comum que as pessoas sejam antinomissas hoje. É muito comum que o mundo olhe para os mandamentos de Deus e zombe e não se importe com isso. Mas até mesmo no meio cristão, infelizmente, há muitos que acabam também desprezando a lei de Deus, inclusive criando metodologias de interpretação que acabam anulando esses mandamentos. Infelizmente, isso tem um mal muito grande para as comunidades cristãs e para a vida cristã como um todo. Pois o Senhor nos guia, nos ensinando o caminho para Cristo, nos ensina exatamente quem nós somos. A própria estrutura da Escritura nos revela justamente isso. Nós aprendemos a nossa realidade, a narrativa bíblica no geral é essa. Nós aprendemos primeiro sobre a nossa queda, a nossa condição diante de Deus como pecadores. Em seguida, nós somos conduzidos a Cristo justamente por essa lei, como Paulo vai ensinar em Gálatas capítulo 3. Que a lei serve como um aio que conduz ao Senhor Jesus Cristo. Uma vez que nós somos confrontados com a lei de Deus, podemos perceber, por sua graça, que nós somos incapazes de cumpri-la. E necessariamente então, porque o Senhor nos chamou, vamos clamar por um Salvador. Alguém tem que nos salvar disso, porque a lei exige perfeita obediência e nós não conseguimos. É como Paulo vai bradar no capítulo 7 de Romanos, no final da sua argumentação, do seu conflito, da luta interior contra o pecado. Ele vai dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? Por causa do conflito com a lei. E então ele pode também bradar com alegria e com tranquilidade, com aquele grande alívio: graças a Deus por Jesus Cristo. É isso que a lei nos ensina. Infelizmente, há um desprezo muito grande, uma rejeição contra os mandamentos. E eu posso chamar a atenção para a primeira tábua da lei. Veja, no sentido geral, as pessoas têm por certo, que aquilo que está na 2ª tábua, a partir do 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, a partir desse mandamento as pessoas têm noção, até na sociedade, que honrar pai e mãe é necessário, que nós não devemos assassinar, viver em ódio contra as pessoas,
que devemos manter a pureza matrimonial. Isso não se aplica no mundo, entende? Entende isso aqui? O mundo não respeita essas coisas. Mas, em alguma medida, a cultura ocidental tem que isso é por certo, é correto. Não é? Então, isso é certo. Todo mundo sabe, então, que roubar é errado, que mentir é errado, que cobiçar é errado. Isso é comum. Mas quando se fala da primeira tábua da lei, que demonstra exatamente como amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, ou de todas as forças, não é? As pessoas têm uma tendência maior ao desprezo, porque acham que é exagero o que Deus está ordenando em sua lei. E isso realmente é muito triste. Então, quando se fala, por exemplo, sobre ter um único Deus, está tranquilo. Mas quando vai falar sobre a maneira de adorar a Deus, que o segundo mandamento nos ensina o princípio da adoração, que não deve ser como o mundo, como o paganismo, mas como o Senhor instituiu, as pessoas têm dificuldade de entender que Deus é quem determina o que é o culto e como o culto funciona, e não o ser humano com a sua imaginação, já tem dificuldade com isso. Até acham mais fácil tratar do segundo mandamento tratando apenas da idolatria em termos de você fazer bonecos de ouro, de prata, algum ídolo para adorar. E perdem de vista o que o mandamento diz como um todo, que é justamente sobre a adoração. Ao mesmo tempo, há um desprezo quando se fala do terceiro mandamento. É um exagero, não é? Por que isso? Isso é legalismo, dizer que alguém que está fazendo piadas com o nome de Deus, ou não se importa em usar o nome de Deus de maneira imprópria, é pecado. Isso é legalismo. Certamente, só pode ser legalismo, né? A lei do Senhor é muito clara com relação a isso. E há demonstrações no povo, não é? E isso não mudou. Nós também hoje, como aprendemos nas últimas pregações, não é? Temos o nome de Deus sobre nossa vida. Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o nome de Deus está sobre nós. Nós carregamos o nome de Deus e, portanto, assim, nós podemos, não é, por nossa vida ímpia, muitas vezes, desonrar o nome do Senhor. Tem que haver preocupação. Mas, além de todos esses 3 mandamentos que são desprezados hoje, o que mais é desprezado, infelizmente, é justamente o 4º mandamento. Analisem bem isso, irmãos, não é? Analisem bem essa situação, porque as pessoas não conseguem associar o 4º mandamento com uma coisa realmente boa e ligada à nossa devoção a Deus. E essa maneira de entender o 4º mandamento como se fosse algo abolido, eu não sei aonde, mas abolido, ela é estranha. E existe uma militância grande até contra isso, não é? Realmente, cristãos que fazem ou estabelecem novos métodos de interpretação para conseguirem justificar, nesse sentido, o seu abandono do 4º mandamento. A pergunta é, por que isso? Qual a razão desse abandono? É por isso que eu resumi o tema do sermão dessa manhã, o 4º mandamento e os ídolos de nosso coração. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas acabam lendo os 10 mandamentos sem compreender ou sem se importar com o seu contexto. Há um contexto muito importante para ser compreendido aqui e muitos não se atentam a isso. Eu quero ler a pergunta 103 do Dia do Senhor 38, apenas para ficar registrado para os irmãos, não é? Aquilo que é ensinado em nosso catecismo sobre o 4º mandamento. O nosso catecismo dá ênfase ao que se deve fazer no dia do Senhor, no domingo, e não naquilo que não se pode fazer. Então, a resposta à pergunta 103, que diz bem assim: o que exige Deus no 4º mandamento? Resposta: primeiro, que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidas, e que eu, especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus, para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, para invocar publicamente ao Senhor e para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, para que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras e deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito Santo e assim começar nesta vida o descanso eterno. Então, o 4º mandamento aqui, nosso catecismo, como ele é aplicado ao contexto cristão, é justamente nos ensinando aquilo de bom que nós podemos fazer nesse dia, e não dando um ênfase ao que nós não podemos fazer. E ainda mais trata o 4º mandamento como sendo algo didático para a igreja. Ou seja, é a ideia de você realmente parar um dia para você dedicar-se a Deus, não é? E ir aprendendo cada vez mais a grande bênção que é participar do povo de Deus, de poder cultuar a Deus. É basicamente, não é, um antegozo do céu, ou então um treinamento que o Senhor nos dá, não é? De pouquinho em pouquinho, uma vez por semana, Ele nos chamar e nos preparar
enchendo nosso coração de esperança, porque um dia, não é, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o dia do Senhor será para sempre. Esse é o ponto. Então o quarto mandamento tem essa grande bênção de ensino para nós. Mas eu quero exatamente expor o texto da lei de Deus, para que venhamos compreender essa realidade. Então a primeira parte do sermão é justamente sobre um sinal de liberdade para o povo de Deus. Esse mandamento, esse quarto mandamento, ele foi dado ao povo de Deus no passado como um sinal. E inicialmente esse sinal é um sinal de liberdade. E falando de liberdade como sendo algo social, realmente. O contexto é o contexto de escravidão, não é? O povo passou ali mais de 400 anos escravizado no Egito. Ou seja, durante aquele período, eles perderam muito de sua cultura, muito dos princípios que aprenderam com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aquilo que era conhecido do povo já era, na verdade, até aquela altura, né, 400 anos depois, bem esquecido. Bem esquecido. Quando Deus chama Moisés, por exemplo, e Moisés pergunta quem eu vou dizer que me enviou, ele vai dizer o Deus dos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, para relembrar o povo que Deus era aquele. Entende? Porque havia, na verdade, não é, esse esquecimento geral. A cultura do povo de Deus ali estava corrompida. Naturalmente isso aconteceria, o povo estava escravizado, não é, no Egito. Olhando então para o prefácio, tanto em Êxodo capítulo 20, como aqui em Deuteronômio capítulo 5, no verso 6 é o pequeno prefácio do mandamento. A introdução do mandamento, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Ou seja, o prefácio daquelas 10 falas é justamente a libertação que Deus dá ao seu povo. Esse é o contexto do mandamento, não é? Esse é o contexto que o Senhor realmente revelou a sua palavra, não é? E tirou o povo, aquela geração corrompida durante 400 anos, daquela escravidão imediata no Egito. Daquela escravidão, aquela humilhação, aquela situação onde o povo teve a sua identidade roubada. Você não vai ver relatos de fidelidade do povo em 400 anos. O povo de Israel estava no Egito ali como se estivessem esquecidos. Eram só escravos. Ninguém estava atentando, esses são os filhos de Abraão, esses são os filhos de Isaac e de Jacó. Havia um esquecimento da sua própria identidade naquele período. Quando Deus chama Moisés, não é, levanta Moisés para libertar o povo, o Senhor faz relembrar. Ele lembra ao seu povo quem ele é e quem aquele povo era. Ou seja, vocês têm identidade, vocês esqueceram. O povo só veio lembrar de Deus, basicamente, quando aquele faraó do tempo, já que Moisés tinha nascido, começou a oprimir de maneira grandiosa o povo. Então o povo, tão humilhado, tão sofrido, tão apertado ali, lembrou-se e começou a clamar ao Deus de Abraão. E então o texto de Êxodo capítulo 2 nos ensina que Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e então começou a providenciar a libertação para o seu povo. No fim, o que podemos olhar nessa primeira parte é que esse mandamento foi dado, os mandamentos no sentido geral, para a libertação do povo, mas o quarto mandamento, ele foi dado como um sinal de libertação daquela vida escrava, idólatra, não é, que o Egito tinha, e que o povo de Deus estava submetido ali também, não é? O misticismo, sim, havia tomado conta do povo. Isso nós vemos até depois, não é? Bem mais tarde, quando o povo está diante de outras nações e começa, nesse sentido, a misturar a sua fé com uma crendice pagã, ao ponto de você ter o templo do Senhor e também ter ídolos, para todos serem adorados juntos, não é? Uma blasfêmia, uma abominação ao Senhor. Aqui então, no quarto mandamento, o Senhor dá ênfase a essa libertação. E é interessante compreender uma coisa: o contexto do Egito, bem como todo o contexto pagão, é justamente um contexto de escravidão literal. Analise o mundo hoje, bem como antigamente era assim. As pessoas querem trabalhar, elas não pensam no descanso, não é? No sentido geral. Talvez os funcionários, obviamente querem descansar, mas aqueles que às vezes têm o poder, que estão empreendendo como líderes nesse sentido, eles querem fazer o seu trabalho produzir. Pode analisar, procure pela cidade, há pessoas construindo casa no dia de hoje. Não é? Ou seja, você combina, você faz uma empreitada, então de repente você vai lá e trabalha todo dia sem descanso, sem parar, porque você quer aquele dinheiro e acabou. Esse costume estranho, ele é pagão, ele não é bíblico, ele não é cristão.
Essa trabalhada o tempo todo sem parar é justamente um tipo de regime de escravidão, onde você não respeita que pessoas têm suas individualidades, precisam descansar fisicamente e também fazer atividades que são diferentes daquelas que eles fazem a semana inteira. E até mesmo para dar descanso aos próprios animais. Entendam isso, não é? De repente alguém possa achar normal que você trate os animais. Olha onde o mandamento toca, irmãos. Perceba que quando o Senhor dá um mandamento, ele não poderia só ter dito assim, olha, guarda o dia de sábado, acabou, está resolvido. Mas ele dá detalhes. E ele cita uma lista para que o povo soubesse exatamente aonde aplicar e como aplicar. Por isso se fala de trabalho no sentido não só daqueles que estavam ouvindo e sendo compromissados com o mandamento, mas ele fala também sobre os filhos, ele fala sobre os funcionários ou os servos, não é? Ou seja, a ideia do estrangeiro são dos servos deles. Eles também tinham servos. Era comum que escravos tivessem servos, se eles tivessem condições para. Então veja, até mesmo os servos, eles também deveriam ter descanso nesse dia. Até os animais deveriam descansar nesse dia. Tem que haver um dia para que tudo pare, para que eles recuperem a sua força, descansem. Isso que o Senhor dá ao seu povo, nesse primeiro contexto um pouco mais social, não é? É justamente para afrontar aquela mentalidade avarenta, não é? Escravagista que havia no Egito. Ninguém pode parar de trabalhar. Tem que trabalhar o tempo todo, feito... Eu não posso nem dizer feito animais, porque até os animais aqui foram dignificados pelo Senhor. Olha o nível que o mandamento chega inicialmente, nesse contexto imediato. Percebe? O trabalho, então, demasiado, o trabalho que não é interrompido absolutamente por nada, não é um tipo de conceito de trabalho cristão ou bíblico. É um conceito completamente pagão. Eu sei que o mundo é assim. O mundo não se importa com a lei de Deus. Só que o Senhor tem nos chamado a atenção para olhar para a sua palavra e reconhecer essa realidade. E esse é o contexto aqui. No verso 14, não é? A parte B, diz bem assim: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Ou seja, vocês são o povo liberto. Deus libertou vocês. Pois bem, se vocês não foram libertos, libertem os outros também. Basicamente é isso o princípio. Vocês não foram libertos pelo Senhor. Lá no Egito, o faraó dava folga a vocês? Não. Lá no Egito, o faraó tinha misericórdia de vocês? Não. Vocês tinham que trabalhar sem parar, até esgotarem suas forças. Mas o Senhor liberta vocês disso, dessa busca incessante para vocês terem alguma coisa ou para enriquecerem o faraó. É assim que o mundo pensa, mas o Senhor está dando dignidade ao seu povo, libertando o seu povo. Então, se vocês são libertos, libertem os outros também, não é? É aquele contexto onde um cristão está começando a conhecer os mandamentos e suas aplicações para os cristãos, no caso, e pensar, eu vou obedecer o quarto mandamento, então eu vou ir para o domingo na igreja, para o culto, não é? Mas eu tenho uma lojinha, vou botar os meus funcionários para trabalhar. Veja que o mandamento ele é muito específico, muito claro, para que o povo não inventasse desculpas. É claro que o mandamento não está abordando aqui situações de necessidade. Obviamente, há trabalhos que precisam ser feitos. Entenda a situação? Isso não é abordado aqui. Nós obedecemos ao mandamento como Cristo nos ensina, não é? Com misericórdia, entendendo que há coisas necessárias para serem feitas aqui. O ponto é você não ser alguém vaidoso e viver escravo do trabalho, não é? Porque você confia mais no que você faz do que no cuidado de Deus. Assim era no Egito. Eles só podiam confiar, como ímpios que eram, naquilo que eles faziam. O povo de Deus que é liberto disso não pode agir assim. É isso que o Senhor estava dizendo imediatamente para o seu povo naquele contexto, não é? E aí ele fala no verso 15, porque te lembrarás, olha a ênfase, não é? Te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali, não é? Com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. É um princípio, então, de respeito e liberdade que nós temos imediatamente nesse quarto mandamento. Mas é claro que o mandamento não fala apenas disso. Esse é o ponto mais básico, não é? Imediato, físico, social. Mas há algo muito mais profundo acerca desse mandamento para o povo de Deus, não é?
independente nesse sentido de como o mundo veja essa verdade, ou então apenas só entenda o mandamento como apenas um cessar, um parar de trabalhar, né? Um dia para não fazer nada, um feriado nesse sentido. O Senhor nos ensina que há algo muito mais profundo e espiritual acerca desse mandamento, não é? E então passamos justamente para essa parte que vai ser talvez a parte mais destacada do sermão. O Senhor dá esse mandamento não apenas para livrar o povo da humilhação no Egito, daquele regime de escravidão, para que eles tivessem, nesse sentido, liberdade, não apenas liberdade social, mas o Senhor toca no contexto imediato, não é, que é o contexto religioso e espiritual. O que o Egito representa? Representa um mundo ímpio, pagão. O mundo onde as pessoas não adoram ao Deus verdadeiro, mas adoram a ídolos de seus corações, que criaram, que estabeleceram, que fizeram, não é, os formando com imagem de escultura. Ou seja, o mandamento nos ensina exatamente que Deus estava dando ao povo um mandamento para combater a idolatria de seu coração, que eles aprenderam, que é da própria natureza humana, tem a ver justamente com a idolatria. Esse é um aspecto importante nesse mandamento, não é? E podemos perguntar sobre o que leva o mundo a viver tão entregue aos seus empreendimentos sem parar. Veja, nós podemos julgar a ação, mas e a motivação da coisa? O porquê isso é feito? O porquê há essa tentativa de viver o tempo todo para trabalho, para ganhar, para ter dinheiro? Por que isso? Há uma razão, não é? E essa razão é justamente a avareza, que é a idolatria, como Paulo ensina. Ou seja, a idolatria, no fim, é a razão para a atitude humana. O mundo é um mundo idólatra. Por isso a rejeição aos mandamentos de Deus. Porque os mandamentos afrontam a nossa idolatria. Não é? E ainda mais, a nós cristãos, os mandamentos de Deus não passam um pano para nós nesse sentido. Às vezes a gente pode pensar bem assim, idólatras são os budistas, são os católicos romanos. Nós, né, protestantes ou evangélicos, nós somos idólatras? Ah, meu amigo, com certeza. Não é que nós legitimamos a idolatria. Nós não estamos colocando ídolos em nossa comunidade, nem adoramos homens nesse sentido. Mas em nosso coração, não é, os nossos desejos, o que nós queremos, e às vezes a própria rebeldia que nós temos em não querer fazer a vontade de Deus, é uma demonstração da idolatria, de que nós estamos substituindo Deus. Então há uma questão muito importante aqui. Quando o Senhor dá esse mandamento para o povo, é justamente para testar a idolatria do coração deles. Vocês precisam investigar na vida de vocês qual é a grande prioridade, porque o mundo faz o que faz justamente por idolatria. A motivação do mundo é idólatra. Quando os homens ímpios trabalham, eles trabalham porque eles querem ser os poderosos deste mundo, porque eles querem ter dinheiro para ter poder e fazer o que bem querem. E então, em troca desse poder conquistado, não é, que é o dinheiro, eles trabalham, eles dão as suas vidas para isso. A razão é idólatra. A razão é não reconhecer Deus como o único Senhor, não é? Essa é a motivação do mundo. Por isso que a prioridade do mundo não é a igreja. As pessoas, né, num contexto político, têm aquela ilusão. Nós somos o Ocidente. É quase como se dissessem bem assim, o Ocidente é cristão. Isso é uma ilusão, irmãos. Cadê as pessoas na igreja? Nessa lógica, era para, no dia de domingo, se o mundo fosse assim realmente, se o Ocidente fosse cristão, por causa dos princípios que formaram o Ocidente, nessa lógica é para que toda a comunidade cristã hoje estivesse absolutamente abarrotada. Tira o contexto da pandemia, pense no sentido geral. Não é? Dia de domingo não era para você encontrar pessoas em bares, não é? Caídos na calçada de bêbado, era para todo mundo estar nas suas comunidades. Então, pensar que o mundo é cristão é uma tolice. Isso não é a realidade. O mundo é idólatra. É isso que o mundo é. E o Senhor dá esse mandamento justamente para mostrar ao seu povo: vocês estão sendo libertos disso. Vocês estavam submissos a um governador idólatra, a um estado idólatra, a uma cultura idólatra. Eu liberto vocês disso, eu tiro vocês do Egito para vocês serem livres de verdade dessa idolatria. Então, o mandamento seria um teste no coração do povo, para que eles pudessem, nesse sentido, investigar, fazer uma análise em seu próprio coração, quais são as minhas prioridades, não é? Quais são as minhas prioridades? O Senhor diz no verso 12, guarda o dia de sábado, isto é, mantenha o dia de sábado
para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. E o Senhor diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não é? De quem é o dia? De quem é o dia? Embora o dia tenha sido feito por causa do homem, como Cristo ensina, para o benefício do homem, não é? Porque o homem precisa descansar e o homem é que tem necessidade de adorar a Deus e não Deus de ser adorado. Esse é um ponto importante. Deus não tem necessidade de ser adorado. Nós é que temos necessidade de adorá-lo. Nós somos criados para isso. Por isso que quando o Senhor nos dá o dia, Ele fala justamente isso, é o dia do Senhor, porque vocês precisam parar e adorar o Criador. Essa é a realidade, não é? Então, trata-se exatamente de quem o Senhor é e de nossa vida diante do Senhor. E então, podemos fazer algumas perguntas sobre a prioridade contra a idolatria que o 4º mandamento nos ensina. Quem é Senhor sobre nossa vida? É disso que se trata o mandamento. Se o mandamento me dá liberdade para adorar a Deus e não ficar trabalhando feito um escravo no Egito, o contexto aqui, ou em nosso contexto cristão, se nós podemos parar nossas atividades da semana e dedicar um dia para adorar a Deus, a pergunta da prioridade do mandamento é: quem é Senhor sobre nossa vida? Os princípios daqui, não é, de quem é o nosso Senhor, está no Novo Testamento. Quando o Cristo ensina em Mateus capítulo 6, não é sobre a prioridade da vida cristã dos seus discípulos, que deve ser diferente dos gentios, é o contexto ali, não é? Ele está dizendo, o que é que os ímpios fazem? O que os gentios fazem? Eles trabalham, eles têm como prioridade o trabalhar para ter comida, para ter roupa, eles têm isso como a grande prioridade da vida deles, aquilo de mais importante. Juntar tesouro nessa terra é o que eles querem. E isso é um anseio ímpio, pagão, não é? E o Senhor vai, olha para os seus discípulos e diz: vocês não serão assim. Essa não pode ser a prioridade de vocês. Lembrem-se que vocês têm um Deus que é Senhor e Ele cuida de vocês. Logo, vocês não têm essa necessidade de viver achando que vocês dependem de vocês mesmos. Há um Senhor. Então, nesse contexto, o Senhor vai falar exatamente qual é a prioridade da vida cristã. O Senhor fala no capítulo 6 de Mateus, verso 24: ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. A ideia aqui é justamente, não é, falar sobre qual é a prioridade da vida cristã. É o que ele está dizendo desde o início e vai até o último verso do capítulo 6. Qual é a prioridade da vida cristã? E ele faz paralelos, comparações. Veja o que os gentios fazem. Vejam qual é a prioridade deles. Agora olhem para a vida de vocês. Vocês têm um Deus que cuida de vocês. Olhem para os lírios do campo, para as aves dos céus. Olhem para a natureza, como o Senhor providencia a existência da natureza. Será que Deus, que providencia tudo para este mundo, para esse universo ter ordem, não vai cuidar da vida de vocês? Ou seja, ele fala sobre prioridade da vida. Pensando em quem é o Senhor. Quem é Senhor sobre vocês. Imagine a atitude de um judeu, no caso do israelita no passado, dizendo bem assim: isso aconteceu, viu? Eu prefiro o Egito. O Senhor libertou o povo, não é? Os alimentou no deserto, mas alguém estava reclamando ali. Havia israelitas reclamando: eu prefiro o Egito. Lá nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo. Ou seja, basicamente a pessoa estava confessando com isso: eu prefiro ser escravo de Faraó, ter Faraó como meu senhor, do que ter o Deus de Israel como meu senhor. É disso que se trata. Quem é o Senhor de nossa vida? A segunda coisa que nós aprendemos aqui, não é? É em quem confiamos. Jesus ainda diz, Mateus 6, verso 31 e 32, bem assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Não é? É isso que é dito aqui. E ainda, isso verso 25, e ainda no verso 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, Cristo mostra para os seus discípulos que, diferente do mundo que confia na força de seu braço, eles deveriam confiar no Deus Pai.
É disso que se trata. O quarto mandamento fala de você parar e confiar que Deus, não é, Ele será e também te dará tudo o que é necessário para esse dia. Que você não precisa trabalhar para comer nesse dia, porque o Senhor te supre, bem como todos os dias de sua vida. O quarto mandamento é um sinal para te ensinar isso, não é? Então veja que tem uma ênfase grande aqui. E a terceira coisa, qual é a nossa prioridade então na vida? A ênfase é essa. Jesus, no verso 33, o Senhor diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas? Essas coisas que nós necessitamos, vos serão acrescentadas. O quarto mandamento, irmãos, é justamente para nos ensinar que devemos confiar em Deus, que devemos ter prioridade em nossa vida e também devemos honrá-lo como nosso Senhor. O nosso Senhor nos libertou. Por que queremos então viver ainda em escravidão? Toda a busca da vida ímpia é um ato de idolatria a Deus. Ou seja, a vida se trata exatamente de quem é o nosso Deus. O Senhor nos separou, o Senhor nos santificou deste mundo, o Senhor nos chamou, ou nossas preocupações ou ansiedades, não é, estão dominando nossa vida. Ou eu não posso confiar que Deus, se eu parar um dia para adorá-lo com o seu povo, não me suprirá. Ou então mesmo pensando na própria satisfação do dia, será que Deus, Ele não é suficiente para mim neste dia? Será que a bondade do Senhor, sua glória, seu favor, a reflexão no que Ele fez por nós, não é suficiente para preencher nossa alma de alegria nesse dia? Se não é, o que estamos fazendo no culto então? Entende? Refere-se à liberdade verdadeira. No fim, a grande dificuldade que se encontra hoje, não é? De parar no domingo, de santificar esse dia, dedicar, não é, em culto ao Senhor, em reflexão, em contemplação de sua graça, não tem outro motivo que não a idolatria. Lembre-se do que eu estou dizendo, eu não estou aplicando isso a situações de necessidade. Sim, o médico tem que trabalhar. E muitas outras coisas têm que ser feitas também, para garantir o bem para as pessoas. Mas há, com certeza, atividades completamente desnecessárias que dizem respeito simplesmente à vaidade e não à necessidade. Não é? Não à necessidade. E quando a motivação é a vaidade, isso em si se tornará pecado. Porque eu não preciso, eu quero fazer por capricho. Eu não preciso. Então eu vou sacrificar um dia onde eu poderia estar aprendendo mais de Cristo, não é? Para tornar igual a qualquer dia da semana. Passar o dia todinho, o dia inteiro, de manhã até a noite, em YouTube, em Facebook, em WhatsApp. Veja, o mandamento me ensina ou me proíbe de desfrutar dessas coisas? Não. Não é esse o ponto. O ponto é, eu posso viver escravo dessas coisas, fazendo desse dia que deveria ser separado para Deus como sendo um dia qualquer, que não tem nenhum valor. E no final de tudo, eu posso dizer que eu aproveitei o dia, que eu refleti em Deus nesse dia, que eu contemplei a sua glória, que eu parei para olhar para a obra do Senhor, a obra da criação, a obra de redenção em minha vida e pude glorificar. Não. Eu estive ocupado com o meu entretenimento. Eu estive ocupado com as minhas atividades pessoais, com os meus gostos pessoais, e não há diferença nenhuma desse dia para outro. Faz sentido, então, o ímpio querer trabalhar no domingo. Ele não crê em Deus. Mas para nós que cremos no Senhor, Ele nos libertou. Não precisamos viver nessa idolatria, não é? Então a grande dificuldade que se encontra hoje é justamente a idolatria, irmãos. Não é? A única razão para se achar o dia do Senhor, por exemplo, chato, maçante, é a idolatria. Se alguém fica ansioso dizendo bem assim, eu não posso, para mim não dá, pastor, não funciona comigo assim, olha, eu não posso, não dá para mim ficar, poxa, eu vou pro culto, mas aí eu vou ficar gastando o resto do meu dia, por exemplo, orando, ou então lendo a Bíblia, ou lendo um livro cristão, para me crescer no conhecimento de Deus. Isso é muito chato. Eu tenho que passar o dia todinho ouvindo minhas músicas, não é? Ou assistindo meus filmes, a minha série. Eu não posso parar esse tempo para dedicar a Deus. Isso para mim é demais. Isso é idolatria. Isso não é outra coisa.
Porque me digam, qual é a dificuldade? Será que é tão terrível, é uma coisa tão ruim orar? Será que é tão ruim eu ler a Bíblia? Porque eu garanto, e vocês podem confirmar no coração de vocês, ninguém, não é, na correria que nós vivemos, tem um tempo realmente bom para fazer essas coisas na semana. Nós temos que trabalhar na semana. Nós temos que cuidar de problemas na semana. A semana que o Senhor nos deu foi para trabalho, para produção. Nós temos que desenvolver a cultura, nós temos que cooperar com o mundo nesse sentido, trabalhando, produzindo frutos. Mas há um dia que o Senhor separa para que eu não precise ficar escravizado a isso e tenha liberdade para adorá-lo. E parar de oferecer a Deus com hipocrisia, não é? 1 minuto de oração. Veja, eu não estou estipulando tempo, nós não podemos fazer isso é uma coisa muito pessoal. Mas, nossa, eu leio um versículo, eu nem reflito nesse versículo, nem entendo o que ele quer dizer, mas já fiz a minha parte do dia. Que negócio é esse? Isso é uma pobreza que fará mal a nós. A nossa geração é fraca por causa disso. Por falta de reflexão em Deus. Por ouvir pregações do domingo, mas não poderem aplicar em sua semana as verdades aprendidas. Porque passam a semana todinha trabalhando. Então, se Deus tem nos dado a liberdade de um dia parar para aprender dele, nós temos que agarrá-la. Nós temos que abraçá-la. Temos que amar essa liberdade. Não tem sentido um povo que foi liberto pelo Senhor sentir saudade da escravidão. Não tem sentido. Não tem sentido, não teria sentido um israelita liberto pelo Senhor sentir falta do governo de Faraó. Assim como não tem o menor sentido para nós hoje como cristãos termos um dia para adorar a Deus, mas preferimos, não é, tornar esse dia igual a qualquer outro. Todo dia é do Senhor, e nós sabemos disso, mas foi Ele quem separou um dia para o nosso encontro com Ele. Um dia especial. É todo dia que nós nos reunimos como igreja para cultuar a Deus? Não, é hoje. Hoje é o dia principal para a gente. Para todo cristão deveria ser assim. Isso, na verdade, é o que nós aprendemos como cristãos. Mas, infelizmente, nesse dia, os nossos prazeres pessoais importam mais, não é? Importam mais. Muito mais. Durante a semana, irmãos, nós devemos entender que o nosso dever é trabalhar. Não podemos fugir do trabalho. Temos que trabalhar. Não é? Temos que honrar a Deus com o nosso serviço. Mas o Senhor nos dá a liberdade de pararmos esse dia e pensarmos sobre Ele. Será que nós pensamos o suficiente sobre o Senhor? É sério. Eu posso dizer como um pastor que eu posso me esforçar a vida toda para compreender o Evangelho, para compreender Deus. E eu sei que durante toda a minha vida eu ainda não terei feito. E quando chegar na eternidade, por toda a eternidade, eu estarei aprendendo. Será que o que nós fazemos, não é? O pouquinho, se é que todos fazem, de uma leitura bíblica na semana, todos os dias, de uma oração, é suficiente? Você dá biscoito recheado para o seu filho a semana toda para ele comer só isso? A semana, vai ser assim, não vai ter feijão e arroz, não vai ter almoço. Eu vou te dar um biscoitinho recheado. Não é? Não vai ser nem aquele biscoito genérico do Todo Mundo Odeia o Chris, que é biscoito, não é nem biscoito, né? Que é um biscoitão grandão, parece um bolachão. Não, é uma bolachinha recheada. Saboreie, vai ser pro seu dia inteiro. A gente sobrevive assim. A gente não poderia também pensar de forma nenhuma que apenas dar uma olhadinha na Bíblia na semana vai ser suficiente. Tem que haver algo integral em nossa vida de dedicação ao Senhor. E o dia do Senhor é para isso, irmãos. Parem para pensar então. Se alguém, às vezes alguns tratam o quarto mandamento como sendo um jugo na vida do cristão, né? Isso é um jugo, pastor. Isso é uma coisa muito pesada. Né? Isso é uma tortura. Uma tortura. Vou passar um dia fazendo coisas religiosas. Uma tortura. Veja, outras religiões têm suas práticas e eles parecem que se orgulham de fazer isso. E o cristão que conhece a verdade parece que tem raiva de servir a Deus. Eu não sei que negócio é esse. É uma tortura. É um jugo. Pastor, isso é legalismo. Não é? Parar, para que isso? Para que essa obediência? Qual o sentido disso? E acha que é demais. Olha, eu sinceramente acho que parar um dia
para dedicar a Deus é muito, é demais. É uma exigência exacerbada. Pois bem, Deus é o Criador. Não poderia o Senhor ter dito isso? 6 dias para mim e 1 dia para vocês. Mas o que o Senhor fez? 6 dias para vocês e 1 dia para mim. É demais? É um pedido radical? É uma ordem radical para nós? Nos prejudica, é sério, nós somos prejudicados se pararmos 1 dia para viver, não é, esse dia de maneira integral, para servir a Deus, para pensar sobre Ele. Nós como cristãos não estamos sendo chamados para no domingo, não é, sairmos, seria bom que acontecesse, né? Mas não vai rolar, essa é a realidade. Vamos sair agora a pé por todos os sítios pregando o Evangelho. Quem dera. Mas não é isso que o mandamento está mandando a gente fazer. É simplesmente você aproveitar o seu tempo para você refletir mais naquilo que Cristo fez por você. Irmãos, nós ouvimos a pregação do Evangelho pela manhã. Que grande desperdício é eu me desconectar disso quando o culto acabar. É estranho, parece que é uma coisa que nós fazemos e nem quem nós somos. Não é a nossa vida. Eu ouço a pregação, Deus, é tão bom, o Senhor falou comigo, mas automaticamente quando o culto acaba, eu corto isso e eu saio do espírito do dia do Senhor para fazer as minhas coisas, as minhas vaidades. Aí eu me reconecto com o botão, aciona o céu, pum, me conectei de novo 6 horas da noite, o segundo culto. Veja, Deus não está sendo cruel. Faraó era cruel. Faraó exigia tudo, né? Trabalhe todo dia, sem descanso. Deus está dizendo, descansem das obras que vocês fazem na semana e parem e voltem-se para mim. É simples assim. Né? Deus é o Criador e Ele com sua misericórdia nos deu um dia para descansar. Eu pergunto, você tem tanto tempo na semana inteira para buscar a Deus orando como no domingo? Tem não. Se no domingo isso não pode ser feito, isso é idolatria. Porque a liberdade foi dada. É saudade do Egito. Você consegue ler a Bíblia e refletir bem nela durante toda a semana como você faz no domingo? Não consegue. Há outras coisas que te preocupam na semana e é natural que seja assim. Não consegue fazer no domingo não? Isso é idolatria. Porque a liberdade lhe foi dada. Você consegue, não é, na semana, dedicar tempo à sua família, por exemplo, a comunhão com seus irmãos, como você faz no domingo? Todo mundo aqui trabalha na semana todinha. Uma correria desenfreada. A nossa vida é assim. E não é assim agora, sempre foi desse jeito. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas um dia nós paramos e o povo se reúne para adorar a Deus. E os irmãos podem ter essa comunhão verdadeira. Não é pelo WhatsApp, nem pelo Instagram, nem pelo YouTube. Isso não é comunhão. Não é comunhão. A comunhão é aqui, quando estamos reunidos. Quando podemos nos ver, ouvir a voz um do outro. Abraçar nossos irmãos. Isso é a bênção dada nesse dia. É um dia que eu não preciso ficar, atolado nas preocupações do meu trabalho. Eu posso largar. Meu chefe, por favor, para você eu desligo o celular. Hoje eu estarei com a minha família. Eu vou poder, tem gente que não tem a oportunidade de almoçar com a família na semana. Misericórdia, o que é uma pessoa como essa, no domingo, não aproveitar isso com sua própria família. É um dia de bênção para nós. Mas parece que bênção para nós é igual a criança que aprendeu de cedo, só toma refrigerante com bolacha recheada e fandangos. Eu não sei nem se vende isso mais, é do meu tempo. Ainda tem fandangos? Pô, eu comia fandangos quando era pequeno, me denunciei. Fandangos, né? Só esses salgadinhos aí. A criança que está acostumada a esse tipo de alimentação que é pobre, não é? Do que presta, vamos dizer assim, tem muito sabor, isso é verdade. Ela vai se acostumar a isso. E quando você oferecer um bom legume, o infeliz vai rejeitar. É basicamente isso. Aí você passa a semana todinha se atolando dessas coisas, não é? E então, naturalmente, quando chega no domingo, o que é bom e saudável para você, você vai rejeitar.
Isso é importante para nós. É um combate à nossa idolatria. Não é? Lembremos do que o mandamento nos ensina. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Esse mandamento, bem como tudo na antiga aliança, não é um fim em si mesmo, mas sempre nos leva para frente, a olhar para Jesus Cristo. Porque a libertação dada a Israel no Egito era um sinal daquilo que Cristo faria por nós, pelo seu povo. Daquilo que os verdadeiros israelitas esperavam do Senhor, a sua promessa de salvação, de justificação. O mandamento é para isso. Não é? Todo o cerimonialismo da antiga aliança apontava para Cristo. E o quarto mandamento também tinha esse aspecto cerimonial, de você parar e descansar em Deus, não é? Descansar no Senhor. Quando olhamos para a palavra de Deus, e então quero concluir nessa terceira parte, irmãos, nós podemos lembrar e entender que essa libertação lá de Israel é uma figura da libertação que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Nós, assim como eles, não é, que estavam submissos a um jugo pecador, pagão, nós também estávamos escravizados não a Faraó, mas ao diabo. Eles estavam no Egito e deveriam obedecer às leis do Egito. Estamos no mundo e, como sendo pessoas mundanas, antes de conhecer a Cristo, também estávamos completamente escravizados aos nossos pecados. O Senhor veio então e nos evangelizou e trouxe a boa nova de libertação para a nossa vida. Não temos razão nenhuma para sentir falta da vida de pecado, da escravidão. E é por isso que o Senhor é que nos diz, em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. O quarto mandamento é um sinal de libertação, não é? Bem como o Senhor diz no verso 36, portanto, se o Filho os liberta, ou se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo realmente nos libertou, devemos ter prazer nessa liberdade e não sentir falta do Egito, e não sentir falta da velha vida sem Cristo, da vida entregue do pecado, da escravidão, não é? Onde nós confiarmos em nós mesmos. 2 Coríntios 3, verso 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Temos o Espírito de Deus na nossa vida, não é? Alguns acabam interpretando isso aqui como dizendo assim, olha, está vendo aí? Se o Espírito Santo está sobre nós, não tem mais lei não. Vá abraçando essa ideia. Porque eu continuo lendo na Escritura Sagrada o tempo todo os apóstolos exortando a igreja a não viverem em pecado, a fugirem da idolatria. Isso é o que são os mandamentos. Não é difícil entender isso aí, não é? Então, se o Espírito de Deus está em nós, não é como na musiquinha, eu danço como o rei Davi. O ponto não é esse não, não é? Você não vai dançar, não vai ficar pulando, não vai ficar rodando não. Você vai ter verdadeira liberdade. E a liberdade que o Senhor nos dá é para fazer o que a gente quer? Como as pessoas usam o termo livre-arbítrio hoje, né? Eu tenho livre-arbítrio para fazer o quê? O que não presta, só se for. Porque é só para isso que se usa essa palavra. A liberdade que o Senhor nos deu é liberdade para a santidade. Nós éramos escravos do mal, do pecado, Ele nos libertou para sermos agora servos dEle, para servirmos a Ele, para acertarmos. Jamais poderíamos fazê-lo se Ele não tivéssemos libertado. Cristo, Ele é prometido nos profetas assim, e é dito isso em Lucas 4, verso 18. O Senhor realmente, não é, enviou ao seu Filho para promover libertação. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Ele fez isso com Israel no Egito e fez isso com a nossa vida hoje também. Proclamou a liberdade sobre nós. Nós não somos escravos como o mundo mais. Venhamos aproveitar a liberdade que o Senhor nos deu. Liberdade para viver de acordo com a vontade dEle. Essa é a única liberdade real. Colossenses 1, verso 13 a 14, é dito sobre Jesus Cristo, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós somos transportados, não é, desse reino, tal como Israel foi do Egito em rumo a Canaã, assim também nós fomos tirados, arrancados desse mundo caído, desse mundo condenado, para o reino de Cristo.
para o reino do Filho amado de Deus. A libertação que nós recebemos não é libertação da lei. Tem gente que entende isso, meu Deus, nós somos libertos da lei. Como? O que a lei tem de ruim? Qual o sentido disso? Nem Paulo, falando em Romanos 7 sobre os seus conflitos com a lei, ele está dizendo que a lei é ruim. Pelo contrário, o mandamento é santo, é justo, é bom. Eu é que sou mau. E não a lei de Deus. Qual o sentido da gente acusar a lei de Deus agora? De querer justificar os nossos erros acusando a lei de Deus. O problema não sou eu. Todo mundo é pecador. O problema é a lei de Deus. Não, o problema não é a lei de Deus. A lei do Senhor é a expressão do seu caráter santo. É a moral do próprio Deus. Então esse não é o problema. Não é? Nunca foi o problema. O problema é justamente o pecado. O que torna a lei de Deus terrível é o pecado. Não é outra coisa. Não é? E era justamente pela escravidão ao pecado que a lei se mostrava severa. Por causa do pecado. Paulo vai ensinar isso em Romanos capítulo 8. Não é? Era impossível para a lei nos salvar. Por quê? Porque nós somos fracos, pecadores. Porque não podemos cumprir a sua exigência. Mas uma vez que Cristo cumpriu essa lei, uma vez que Cristo, então, cumprindo a lei, nos chama para descansarmos nele, como é que nós podemos militar contra os mandamentos de Deus? Como é que eu, como cristão agora, como é que estando em Cristo eu posso olhar para os mandamentos de Deus, não é? Com aquele mesmo pavor que outrora eu olhei? Não tem sentido. Porque essa lei agora que se apresenta a nós não é para nos condenar. Jamais foi dada para que alguém tentasse ser salvo por meio dela. Nunca foi assim. Pelo contrário, o seu papel, o papel da lei, era mostrar ao povo: sejam como Abraão. Não tentem ser salvos pela obediência, mas creiam na promessa e sejam justificados pela fé. A lei nos conduz a Cristo. Então, como é que agora, como um cristão, eu entendo isso e eu posso desprezar a lei? Qual é a dificuldade hoje de entender, por exemplo, o quarto mandamento como uma bênção para a nossa vida? Qual é a dificuldade, qual é a desculpa? Nenhuma. Cristo, simbolizado no sábado judaico, irmãos, é aquele que nos chama para descanso. O mandamento está falando de descanso. É Cristo quem nos chama, dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entrar no descanso sempre se tratou de Cristo. Guardar o dia do Senhor era aprender sobre Cristo. Hoje, Cristo nos chamou para descansarmos nele. Como eu posso rejeitar uma bênção dessa em minha vida? Olhemos para Cristo, o autor e consumador de nossa fé, e procuremos nesse dia refletir bem sobre o fato de que Ele nos libertou. Sendo nós libertos pelo Senhor Jesus, podemos hoje, com essa liberdade que o Senhor nos deu, realmente pensar, refletir, contemplar a grande obra, o início, não é, de uma nova vida que o Senhor nos proporcionou hoje. Pense nisso, pois nós precisamos disso todos os dias. Hoje é um dia onde nós podemos desfrutar com mais abundância dessa bênção. Pensemos sobre isso, irmãos, para que o Senhor nos ensine a descansar. Se nós estamos sendo desafiados a descansar, crentes, temos que aprender a descansar no Senhor. O dia do Senhor é para isso. Aprendamos então a confiar em Jesus Cristo e somente nele. Amém? Ó Senhor, podemos mais uma vez refletir em Tua santa palavra e como para nós é importante, Senhor, aprendermos de Ti. Aprendemos sobre a Tua lei e o propósito dela, bem como a grande bênção que é o quarto mandamento para nós. Em cada mandamento o Senhor nos instrui a uma vida de gratidão a Ti, porque são mandamentos de liberdade. Liberdade da escravidão do pecado para vivermos de acordo com a Tua vontade, que é santa, que é boa, que é agradável. Mas, assim como nós acabamos de cantar, Senhor, podemos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa fragilidade diante dos nossos desafios, de nossas tentações.
E por isso mesmo, ó Deus, suplicamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e ajude-nos. Ajude-nos, ó Deus, a olhar para a Tua lei, não com pavor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ali foi condenado na cruz em cumprimento dessa lei e satisfez a Tua ira, Senhor, que seria derramada em nós. Por isso, ajuda-nos a olhar para Cristo e realmente buscarmos descanso verdadeiro, Senhor, e encontrarmos no Senhor Jesus tudo o que precisamos, toda a alegria para a nossa alma, toda a esperança, ó Deus, que precisamos, pois é nele e somente nele que está a nossa salvação. É nele que nós somos chamados de Teus filhos. É no Senhor que nós temos identidade. E por isso, ó Deus, Te louvamos, Te agradecemos e pedimos que ajude-nos, ó Senhor, a viver para a glória do Teu nome, a reconhecer que precisamos de Ti. Por isso, por Tua palavra, assim como nós aprendemos agora de manhã, continue a nos instruir, a testificar em nosso coração que precisamos do Senhor, clamar ao nosso Senhor todos os dias. Ó Deus, ajuda-nos a perceber a beleza do quarto mandamento, para que possamos parar, descansar nossa alma em Ti, nossas almas cansadas das lutas contra o pecado, pois Cristo nos chama para irmos a Ele, pois o Seu fardo, o Seu jugo não é pesado sobre nós. Todo o peso Ele carregou até a cruz do Calvário, para nos dar liberdade, para nos dar alívio em sabermos que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Muito obrigado por Tua bondade em nos abençoar por esta manhã. Nós suplicamos a Ti que guarde-nos, ó Deus, durante todo o dia, para que logo mais à noite possamos nos reunir mais uma vez com alegria para Te adorar e aprendemos mais do Senhor, pois necessitamos de ouvir a voz do nosso bom pastor, não só hoje, mas todos os dias de nossa vida. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, Senhor. Amém.